Capítulo 1 – Os anjos e você, uma visão panorâmica. A relação do mundo visível com o invisível, o ministério dos anjos de Deus, a operação dos espíritos maus, acham-se claramente revelados nas Escrituras, e inseparavelmente entretecidos com a história humana. Antes da criação do homem, existiam anjos, pois, quando os fundamentos da terra foram lançados, as estrelas da alva juntas alegremente cantavam, e todos os filhos de Deus rejubilavam. Jó 38:7. Os anjos são, em sua natureza, superiores aos homens. O salmista diz acerca do homem: pouco menor o fizeste do que os anjos, de glória e de honra o coroaste. Salmos 8:5. O número e poder dos anjos. Estamos informados pelas Escrituras quanto ao número, poder e glória dos seres celestiais, sua relação com o governo de Deus e também com a obra da redenção. O Senhor tem estabelecido o seu trono nos céus, e o seu reino domina sobre tudo. Salmos 103:19. E diz o profeta: ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono. Apocalipse 5:11. No salão de recepção do Rei dos Reis, assistem eles, como anjos seus, magníficos em poder. Ministros seus, que executais o seu beneplácito, obedecendo à voz da sua palavra. Salmos 103:20, 21. Milhares e milhões de milhões eram os mensageiros celestiais vistos pelo profeta Daniel. O apóstolo Paulo declarou serem muitos milhares. Hebreus 12:22. Como mensageiros de Deus, saem à semelhança dos relâmpagos. Ezequiel 1:14. Tão deslumbrante é sua glória e tão rápido o seu voo. O anjo que apareceu no túmulo do Salvador, e tinha o rosto como um relâmpago, e a sua veste branca como a neve, fez com que os guardas por medo dele tremessem, e ficassem como mortos. Mateus 28:3, 4. Quando Senaqueribe, o altivo assírio, injuriou a Deus e dele blasfemou, ameaçando Israel de destruição, sucedeu, pois, que naquela mesma noite, saiu o anjo do Senhor e feriu no arraial dos assírios a 185.000 deles. 2 Reis 19:35. Ali foram destruídos todos os varões valentes, e os príncipes, e os chefes, do exército de Senaqueribe. E este tornou com vergonha de rosto à sua terra. 2 Crônicas 32:21. Os anjos auxiliam os filhos de Deus. Os anjos são enviados em missões de misericórdia aos filhos de Deus. A Abraão, com promessas de bênçãos, às portas de Sodoma, para livrar o justo Ló da condenação do fogo. A Elias, quando se achava a ponto de perecer de cansaço e fome no deserto. A Eliseu, com carros e cavalos de fogo, cercando a pequena cidade em que estava encerrado por seus adversários. A Daniel, enquanto buscava sabedoria divina na corte de um rei pagão, ou abandonado para tornar-se presa dos leões. A Pedro, condenado à morte no calabouço de Herodes. Aos prisioneiros em Filipos. A Paulo e seus companheiros na noite da tempestade no mar, ao abrir a mente de Cornélio para receber o Evangelho, ao enviar Pedro com a mensagem da salvação ao desconhecido gentil. Assim, em todos os tempos, têm os santos anjos ministrado ao povo de Deus. Assim, ao povo de Deus, exposto ao poder enganador e vigilante malignidade do príncipe das trevas, e em conflito com todas as forças do mal, é assegurada a incessante guarda dos seres celestiais. Tampouco é tal segurança dada sem necessidade. Se Deus concedeu a seus filhos promessas de graça e proteção, é porque há poderosos agentes do mal a serem enfrentados, agentes numerosos, decididos e incansáveis, de cuja malignidade e poder ninguém pode sem perigo achar-se em ignorância ou inadvertência. Satanás e os anjos maus. Os espíritos maus, criados a princípio sem pecado, eram iguais, em sua natureza, poder e glória, aos seres santos que ora são os mensageiros de Deus. Mas, caídos pelo pecado, acham-se coligados para a desonra de Deus e destruição dos homens. Unidos com Satanás em sua rebelião, e com ele expulsos do céu, têm, através de todas as eras que se sucederam, cooperado com ele em sua luta contra a autoridade divina. Somos informados, nas Escrituras,
acerca de sua confederação e governo, suas várias ordens, inteligência e astúcia, e de seus maus intuitos contra a paz e felicidade dos homens. Ninguém se acha em maior perigo da influência dos espíritos maus do que aqueles que, apesar dos testemunhos diretos e amplos das Escrituras, negam a existência e operação do diabo e seus anjos. Enquanto estivermos em ignorância no que respeita a seus ardis, têm eles vantagem quase inconcebível, muitos dão atenção às suas sugestões, supondo, entretanto, estar seguindo os ditames de sua própria sabedoria. É por isto que, aproximando-nos do final do tempo, quando Satanás deverá trabalhar com o máximo poder para enganar e destruir, espalha ele por toda parte a crença de que não existe. É sua política ocultar-se a si mesmo e agir às escondidas. É porque se mascarou com consumada habilidade, que tão amplamente se faz a pergunta: existe realmente tal ser? Evidencia-se o seu êxito na geral aceitação que obtém no mundo religioso teorias que negam os testemunhos mais positivos das Escrituras. E é porque Satanás pode muito facilmente dirigir o espírito dos que se acham inconscientes de sua influência, que a palavra de Deus nos dá tantos exemplos de sua obra maligna, descobrindo aos nossos olhos suas forças secretas, e desta maneira pondo-nos de sobreaviso contra seus assaltos. Os seguidores de Cristo acham-se seguros. O poder e malignidade de Satanás e seu exército deveriam com razão alarmar-nos, não fosse o caso de podermos encontrar refúgio e livramento no superior poder de nosso Redentor. Pomos cuidadosamente em segurança as nossas casas por meio de ferrolhos e fechaduras, a fim de proteger contra homens maus nossa propriedade e vida, mas raras vezes pensamos nos anjos maus, que constantemente estão a procurar acesso a nós, e contra cujos ataques não temos em nossa própria força método algum de defesa. Se lhes permitirmos, podem transformar-nos o entendimento, perturbar e atormentar-nos o corpo, destruir nossas propriedades e vida. Seu único deleite está na miséria e ruína. Terrível é a condição dos que resistem às reivindicações divinas, cedendo às tentações de Satanás, até que Deus os abandone ao governo dos espíritos maus. Mas os que seguem a Cristo estão sempre seguros sob sua proteção. Anjos magníficos em poder são enviados do céu para protegê-los. O maligno não pode romper a guarda que Deus pôs em redor de seu povo.